Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo para vocês mais informações. Hoje é 19 de maio de 2019, domingão, galera. Bom, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, dá uma verificada aí na mensagem que aparece para ver se você está recebendo todas as mensagens, se algumas. Se tiver só algumas, aperta de novo o sininho das notificações para aparecerem todas as notificações para vocês, tá certo? Gente, é o seguinte, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente aí. Bom, pessoal, vamos falar um rapidinho aí sobre a questão do que está acontecendo no nosso governo, né? Ontem eu trouxe um vídeo para vocês, onde eu falava que dois governos estão acontecendo no nosso país. Na verdade, um governo ilegítimo e paralelo, que é o governo de Rodrigo Maia. Eu falei, como é isso? Eu expliquei no vídeo passado. O Centrão, junto com a esquerda e o Rodrigo Maia, estão se organizando para fazerem uma espécie de parlamentarismo branco, transformarem o Rodrigo Maia em primeiro-ministro, né? E Bolsonaro vai ficar como presidente figurativo. Como é que funciona isso? Os deputados começam a legislar e criar suas próprias leis, criar suas próprias regras, como por exemplo o que eles já estão fazendo, criando medidas para engessarem o nosso presidente. Já no começo do ano fizeram lá um negócio do nossas contas públicas, onde Bolsonaro perdeu a autonomia, né, para poder, vamos dizer assim, mexer em alguns pontos, e agora estão articulando mais outras. E também tem a questão das medidas provisórias que eles estão deixando vencer propositalmente para que o governo volte a ser como era o governo de Temer, Lula e Dilma. Porque as medidas provisórias é a única coisa que tem ajudado o nosso presidente a governar no Brasil. E eles, sabendo disso, também estão preparando aí um golpe para também limitarem as medidas provisórias do presidente da República, fazendo com que eles possam ter o controle do país e transformarem de forma usurpadora Maia em seu primeiro-ministro, né? Como eu já expliquei para vocês como é que funciona o parlamentarismo, eles querem fazer isso. E aí eles vão criar as leis, eles mesmos vão fazer o regimento das coisas, vão, enfim, vão tocar o segundo governo paralelo. E aí estão aliados à esquerda, centrão, que é o que eles querem, né? Eles não respeitam a legitimidade do povo. Eles reclamaram, vocês lembram que eles reclamaram que Dilma foi golpe, que o Temer era um governo ilegítimo, mas eles estão aplicando verdadeiro golpe no Brasil agora. Aí é que tá a questão, que é o que está no título do nosso vídeo. Aí nós pensamos o quê? MBL vai sair ao lado do povo, MBL vai para as ruas ao lado do povo. E o que foi que nós vimos? O contrário, o próprio MBL está tentando, de alguma maneira, abafar as manifestações do dia 26 agora. Gente, isso é gravíssimo, né? O MBL, ele está mudando de lado, ele se vendeu para a oposição. Não adianta ninguém dizer, não, mas eles estão, não. Eles literalmente se venderam. Vocês querem ver uma coisa? O MBL, ele sempre foi uma coisa meio que em cima do muro, uma direita disfarçada de centro que na verdade era esquerda. Eu lembro nas eleições de Bolsonaro, aquele canal Jacaré de Tanga, né? Eu dou risada com aquele moleque até umas horas quando eu assisto ele. E ele, na época das eleições, tem um vídeo que ele fez que ele ligava pro MBL, né, e começava a falar lá e tal, e depois ele falava que era do Bolsonaro lá, apoiador e tal. Resultado, né, os caras trataram ele mal, xingaram ele mal, tal, porque tinha uma galera, não sei se vocês lembram, que houve um momento em que o MBL estava punindo, separando as pessoas que eram a favor do Bolsonaro. Não sei se vocês lembram disso. Mas houve um momento desse que a gente ficou meio que na dúvida. Caramba, é ou não é? Uma hora é... Bom, a verdade é que agora eles realmente se declararam quem eles são. E aí juntou o MBL, a esquerda, Rodrigo Maia, estão dizendo, porque as manifestações da direita tal, são manifestações, né, truculentas, não sei o quê. Eu acho bacana, porque ninguém reclamou das manifestações universitárias, né, que foram travestidas, né, aí pela esquerda, né? A conversa foi que era pelos cortes de verba, que na verdade a burrice está aí que, para vocês verem como esses universitários são péssimos alunos, uma péssima educação. Bolsonaro não fez corte, fez um congelamento, que o nome correto é contingenciamento, acho que é esse o nome, né? Ou seja, ele não cortou o dinheiro da verba, ele congelou o dinheiro tá lá, vai ser usado na educação, mas no momento tá parado. Por quê? Porque todo governo faz um planejamento para o ano seguinte.
de quanto vai gastar e tem uma meta. E o pior, o problema é que o Temer fez isso no ano passado e a meta extrapolou e o Bolsonaro precisa cumprir com os compromissos. E para isso ele precisa justamente fazer esse congelamento para que ele consiga honrar com os compromissos. Né? E teve a questão que a gente encontrou aí do desvio de dinheiro, né? As coisas inexplicáveis, gastos que ninguém sabe para onde é que ia, de reitores e tal. Então o Bolsonaro fez o que qualquer pessoa faria. Né? Por exemplo, você vai viajar, você planeja, por exemplo, uma viagem no final do ano, né, com seu filho, sua família, você fala, cara, eu vou trabalhar esse ano para no final do ano eu viajar com a família. Só que chega no final do ano, você percebe que você não tem dinheiro suficiente, você fala, pô, tenho que fazer o quê? Contingenciar. Então, olha, gente, ó, a viagem vai ser adiada porque eu não tenho dinheiro suficiente, a gente fez uma meta, mas não deu certo, muitos gastos, muitas despesas ao longo do ano, imprevistos, e a gente não tem condições agora de viajar, vamos deixar pro ano que vem. Foi o que o Bolsonaro fez, contingenciou, segurou, não dá para gastar esse dinheiro agora. Né? E não é só na educação que isso foi acontecendo, isso aconteceu na defesa, na economia, um monte de outros setores. E aí o que acontece? Você pensa o quê? Não, o MBL vai sair pra rua. Gente, o MBL se debandeou de vez para a esquerda. O próprio MBL está tentando barrar as manifestações do dia 26. Já vi muitas postagens aí do MBL, onde eles estão dizendo que pro pessoal não sair, que essa manifestação não é uma manifestação democrática. Aí eu achei bacana o seguinte, que eu quero falar agora há pouco e acabei esquecendo, né? As manifestações universitárias não tinham nada a respeito da questão do corte de verbas, como eles chamam. O que foi que nós vimos? Universitários nas ruas gritando Lula livre. Por acaso vocês viram bandeiras do Brasil? Eu lembro de manifestações em outras épocas, né? Onde os brasileiros, os universitários saíram com bandeiras do Brasil, camisa do Brasil, né? Logo do Brasil. Eles tinham uma identificação, andavam com alguma identificação indicando, ó, nós somos brasileiros e estamos reivindicando por um objetivo, por algo. O que nós vimos? Camisas vermelhas, bandeiras vermelhas, faixas de Lula livre, aqui acolá uma coisinha da educação que era só para poder usar como desculpa. Os discursos nos palanques, Zeca do Capeta lá, que é o Zeca Dirceu, né? Junto com outros e outros lá, enfim, o pessoal do PT lá nos palanques, só falando que em Lula livre, Lula livre, Lula livre. Aqui acolá falava uma coisinha de Bolsonaro, mas a ideia era Lula livre, né? E é o que aconteceu nessas manifestações universitárias. Nessas manifestações universitárias, a militância tocou fogo em ônibus. Eu trouxe a matéria aqui, falei pra vocês que eles... Tá tremendo um pouco, gente, que eu tô usando a mão hoje, tá? Vocês viram, eu trouxe a matéria aqui, falei pra vocês que eles tocaram fogo em ônibus. Mas você viu o MBL, por acaso, dizendo assim, ou alguém lá, o Rodrigo Maia, ou qualquer outro... Não, essa manifestação aí tá depedrando, Ei, a palavra até me travou agora, depredando, sei lá, o patrimônio público, enfim, né? Dilapidando o patrimônio público, os caras estão quebrando, não, você não viu ninguém criticando, né? A polícia teve em alguns lugares que usar bomba de gás lacrimogêneo para conter a manifestação, porque a manifestação estava se tornando violenta, destruindo as coisas. Quer dizer, aí eu pergunto para vocês, onde é que vocês viram a manifestação do povo brasileiro, do povo, aquelas pessoas que saíram nas ruas em defesa de Bolsonaro, na época das eleições, lembram? A gente saiu às ruas na época das eleições a favor de Bolsonaro, vocês viram tocar fogo em ônibus? Não, vocês não viram. Vocês viram quebrar janelas de prédios? Vocês não viram ninguém quebrando nada. As pessoas saíam pacificamente nas ruas, né? E nós pedimos lá o Bolsonaro de volta, né? Na época da Dilma Rousseff, quando ela foi impeachmentada, a gente saiu às ruas também, né? Tinham lá o pessoal daquela cara, como é que chama lá? Os mascarados lá, que a gente via que eram infiltrados no meio, que geralmente, quer dizer, os caras vinham mascarados, porque não vinham com a cara, né? Então, eles já entravam já com aquele desejo já de esculhambar a coisa. Muitas vezes os próprios manifestantes eram quem continham eles para que eles não estragassem o patrimônio público. Então você vê que a manifestação democrática do povo é uma manifestação pacífica, mas o MBL está classificando como uma manifestação não democrática. E aí que está a questão, gente. O MBL, ele se vendeu, ele se entregou, né? Eu não vou dizer se todos os integrantes do MBL estão concordando com essa atitude do grupo, mas infelizmente é o que está acontecendo hoje. MBL muda de lado, né? E eu vejo muita gente colocando aí nos comentários, né, falando que eles nunca foram, e na verdade eles nunca foram, porque eu lembro na época das eleições uma certa divergência. Eu vi até relatos de pessoas que foram expulsas ou afastadas ou colocadas de lado dentro do MBL porque apoiavam Bolsonaro, né? Então,
Depois, de repente, eles mudaram de ideia, eu acho que porque viram que Bolsonaro ia ganhar, falaram, não, vamos, é aquela velha história, a maré tá indo pra cá, me favorece, vamos, segue a maré é essa aqui, vamos embora. E aí, pá, né? Gente, o que tá acontecendo no Brasil hoje é gravíssimo, é muito grave, né? O Brasil precisa abrir o olho, nós temos que dia 26 sair às ruas e protestar contra essa palhaçada e apoiarmos o nosso presidente. Bolsonaro tá sendo um presidente que tá lutando contra o sistema, a verdade é essa. Bolsonaro está lutando contra o sistema. É só você pegar, você presta atenção. Qual a raiva da esquerda hoje? Porque Bolsonaro não tem tomar lá da cá. Porque Bolsonaro fechou os poços de verbas públicas que jorravam para os bolsos deles, né? Então, o que aconteceu? O MBL acabou encontrando, né? Tipo, opa, peraí, aqui é bom, rapaz, aqui é bom ficar por aqui também. E aí agora o próprio MBL está descartando ou tentando desestimular a nação brasileira, o povo brasileiro a saírem nas ruas no próximo dia 26. Nós não podemos baixar a nossa cabeça mesmo pro MBL. Ah, mas o MBL é um movimento que sai às ruas, as ruas, eles sabem o que estão falando, sabem mesmo? Dá uma olhadinha para o nosso Brasil. Dá uma olhadinha para a situação do nosso governo. É o nosso presidente querendo governar e um monte de deputados, um monte de senadores querendo usurpar o poder. Não deixam ele. Para vocês terem uma ideia, gente, mais de 30 medidas provisórias de Bolsonaro foram alvos de ação na justiça. Cara, não existe. Pega o PT, o PCdoB, o PSOL, o que eles têm apresentado na Câmara para favorecer o brasileiro? Eu vejo projetos do pessoal para favorecer bandido. Bandido tem. Para favorecer bandido tem. Agora, para favorecer o cidadão brasileiro não tem. O que você tem é o PT entrando com ação e mais ação contra as medidas provisórias do Bolsonaro e entrando com ação e mais ação para soltar o Lula da cadeia. Então, quer dizer, manifestação nas ruas universitárias com com a propaganda de ser contra o corte de verba, mas que na prática é Lula livre, essa pode. Agora, manifestação do povo a favor do seu presidente da República, aí não pode. Peraí, gente, tenha dó, né? Tenha dó, vamos abrir os olhos. O MBL já faliu, o MBL já era, tá perdendo. O MBL tá ficando que nem a esquerda, tá cada dia mais, indo de ladeira abaixo. Porque a verdade é uma só. Por incrível que pareça, o Brasil hoje está clamando duas coisas. Tem duas coisas que o brasileiro quer hoje. Duas coisas. Primeiro, quer que Bolsonaro governe. Se Bolsonaro não puder governar, o povo está pedindo artigo 142 da Constituição. São as duas coisas que o brasileiro quer hoje. O Brasil quer mais do que tudo que Bolsonaro governe. Agora, se Bolsonaro não puder governar, o brasileiro está pedindo Bolsonaro, aciona aí os militares. Sabe o que é engraçado, gente, nessa situação toda aqui? Às vezes eu dou risada sozinho. Bolsonaro tem um apoio total do povo, apesar, a tremedeira, né? Apesar da esquerda aí dizer que Bolsonaro não tem maioria, né, do povo, deixa eu me arrumar aqui um pouquinho que eu tô... Apesar da esquerda dizer que Bolsonaro não tem a maioria do povo, o apoio do povo, mas você sai na rua, você vê o seguinte, o povo quer Bolsonaro, mas se Bolsonaro pedir a intervenção militar, o povo apoia. Não só apoia como tá pedindo. Não só apoia, como o povo está pedindo que o presidente da República acione a intervenção militar. Porque nós preferimos ir para a mão dos militares do que voltar para a mão da esquerda. Ninguém mais quer passar. Tem um vídeo... Gente, sabe o que eu acho engraçado? Olha só como é engraçado. Eles estão querendo fazer o impeachment do Bolsonaro, né? Vocês estão sabendo. Só que para fazer o impeachment do Bolsonaro, eles estão tentando armar um esquema para fazer o Bolsonaro tropeçar na mesma situação que levou Dilma Rousseff para o impeachment, que é as pedaladas fiscais. Aí o que é legal? Na época de Dilma Rousseff, não foi golpe. Não foi golpe, quer dizer, não foi crime. Mas agora, para derrubar Bolsonaro, pedalada fiscal é crime. Porque eles estão tentando fazer justamente isso. A medida provisória que se refere à questão das pastas, né, ministeriais, eles querem que ela seja revogada, ela vença, ninguém aprova nada, ela vai se vencer e volta a ser aquela penca de ministério que tinha antes, que não servia para nada. E o Bolsonaro vai ser obrigado a aceitar porque é a lei, né? Venceu a medida provisória, se não passou, ninguém votou, volta a ser o que era antes, infelizmente. E aí o Bolsonaro vai ter que correr atrás de dinheiro. E ele vai ser forçado a tomar certas atitudes que é
provavelmente o leve a fazer essas pedradas fiscais. E aí é onde entra a questão que eles querem pegar Bolsonaro nas pedradas fiscais, né? Só que aí para isso eles vão acabar admitindo que Dilma Rousseff também pedalou e que as pedaladas dela foi crime. Por quê? Para culpar Bolsonaro no mesmo crime que Dilma cometeu, ou no mesmo ato que Dilma cometeu, então eles vão ter que admitir que o impeachment foi legítimo, não foi golpe e que Dilma foi realmente criminosa. Pra vocês verem como é engraçado, né? Eles, pra admitir a culpa de Bolsonaro, precisa primeiro admitir a culpa dele. Pra eles poderem conseguir culpar o presidente da república, ou fazer ele cair numa culpa, induzir ele a cometer um crime, primeiro precisa admitir que que eles praticaram esse crime. Então, vê como eles são, né? Já tem um vídeo rodando aí que eu ri um bocado quando eu recebi hoje, né? De um negócio aí de uma mulher imitando que tá em 90 anos e dizendo: volta Lula, volta, eu tô com 90 anos, não me aposento. Aí eu fiquei olhando assim e falei: pô, ela tem 90 anos. Bolsonaro, se o Bolsonaro entrou na política agora, tem 4 meses. Ela tem 90 anos, então quando ela tinha 60, era o começo do governo Lula. Então por que ela não se aposentou? Então você vê até nas piadas dela, desse povo, eles se incriminam, né? Por que elas não se aposentou, né? Quer dizer, é incrível esse negócio, gente. Até pra fazer piada eles se incriminam. Tentam culpar o Bolsonaro, mas acabam se incriminando. Então a questão, gente, que nós temos que ficar de olho agora é o seguinte: é ir pra cima do MBL, é o povo brasileiro fechar a mão pro MBL e dizer, ó, chega de MBL, né? Porque na verdade isso aí é um movimento travestido no meio da direita. É um movimento travesti. Fica fingindo. Parece que eles vão pro lado que dá mais, que paga mais. Caramba, você tá vendo a situação que o Brasil tá. Aí, Movimento Brasil Livre. Livre de quê? Livre de quê? Parece que é o Movimento Brasil Livre, mas livre da honestidade, livre da sinceridade, livre do apoio ao povo, livre de política que se refere ao povo, né? Parece que é livre disso. Quer dizer, fugiu totalmente do verdadeiro... Era para o MBL hoje estar liderando essa manifestação do dia 26. Por isso eu vou convocar vocês, vamos sair nas ruas, vamos fazer a nossa parte. Com ou sem MBL, quer dizer, com não, sem MBL, porque não tem MBL. Gente, nós acreditarmos a partir de agora que MBL é um movimento de direita, que é um movimento que pensa no povo, depois das declarações que eles estão dando aí, dizendo que as movimentações, as manifestações são antidemocráticas, fala sério, né? Dizer que o povo de Bolsonaro é truculento, que depredam patrimônio público, que esculhambam tudo. Cara, tocaram fogo no ônibus nessa manifestação, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né? E por aí vai. Gente, vamos abrir os nossos olhos. Ou a gente faz alguma coisa, ou o Bolsonaro tá ferrado. A gente não colocou o Bolsonaro lá dentro? Pronto, vamos apoiar o nosso presidente. Vamos apoiar o nosso presidente. Vamos chegar junto. Nós temos duas escolhas, ou cruzar os braços e ver... Tem gente que fala assim, porque a gente tem que esquecer a esquerda, porque a gente tem que colocar a esquerda de lado, porque a gente não tem que dar ibope pra eles, tem que parar de falar. Gente, se nós, falando deles e mostrando o que eles estão aprontando, eles estão fazendo isso, agora você imagine se nós estivéssemos calados. Nós nem íamos saber que o MBL está se debandeando pro lado lá. Quando a gente fosse perceber o que estava acontecendo, já era tarde demais. É por isso que nós, que fazemos esse papel de comunicar a vocês, temos que, cada passo que eles derem, nem dar ibope pra eles, não. Ibope pra ele a gente dá se a gente falar bem deles. Aí sim a gente dá ibope. Agora, quando nós mostramos a mentira, levantamos o tapete, mostramos a enganação, a roubalheira, a safadeza deles, aí nós não estamos dando ibope. Nós estamos abrindo o olho do povo pra tudo aquilo que eles fazem. Só pra vocês terem uma ideia, Lula, ele fez ele fez um corte, não foi um contingenciamento, esse nome é chato, né? Enfim, não foi um congelamento, ele fez um corte de 10 bilhões de reais no governo dele. Você viu um petista, corte, contingenciamento é uma coisa, corte é outra. Bolsonaro congelou o dinheiro, Lula cortou. Você viu alguém falando uma coisa, você não viu ninguém falando nada. Dilma Rousseff, 2014 fez um corte desse, em 2015 fez um de 9 bilhões. Você viu algum petista na rua? Não, gente, não viu. Você não viu ninguém na rua, né? O orçamento foi delapidado
pelo PT. Você não viu um petista. Agora sabe por quê? Eles estão, nesse caso, eles estão com raiva? Porque Bolsonaro, o PT, Lula e Dilma, quando eles roubaram quando eles cortaram esse dinheiro não veio para mim, não veio para você, não foi para outro lugar. Foi para a continha deles, pro bolsinho deles. Quando o Bolsonaro congelou isso daqui, primeiro o Bolsonaro já congelou porque havia falcatrua, pilantragem, safadeza. Segundo, esse dinheiro vai ficar lá para ser investido na educação, seja na parte da universidade ou seja na parte da educação de base. Mas vai voltar para quem de fato é. Para o povo. E é essa a bronca da esquerda. Então vamos ficar de olho, não vamos baixar a bola, não vamos baixar a cabeça pro MBL, nem vamos ligar porque eles estão falando. Vamos mostrar que o Brasil não é feito por um movimento de 3 siglas, nem por um partido de bandeira vermelha, não. A nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco, com escrito dentro dela assim, ó, ordem e progresso. Essa é a nossa bandeira. Não é MBL, não é movimento nas ruas, não sei das quantas, não é nada. O nosso movimento é o Brasil, é pelo Brasil. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Um abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de domingo e a gente se vê por aí até amanhã. E não desligou.